Amém. Meus amados, nós agora, esse primeiro domingo de junho, nós estamos falando sobre fruto do Espírito, tá? A gente vai passar o mês de junho inteiro falando sobre fruto do Espírito. Mas antes de falar necessariamente sobre o fruto, eu preciso também dar um recado de Deus para o seu coração. É claro que um fruto, ele não nasce simplesmente por nascer. É necessário que alguém lance uma semente. É necessário também que, além de lançar a semente, é preciso as qualificações para a própria terra. Porque quando nós olhamos em uma plantação, ou olhamos em um lugar descampado, com muita terra sem plantio, nós pensamos que aquela terra que está ali, ela dá qualquer tipo de fruta, dá qualquer tipo de semente. E na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes é necessário um solo apropriado, um solo apropriado para que a semente que for lançada naquele solo, ela germine, passe o tempo necessário ali, germine, e ao germinar, cria-se, claro, uma árvore, e essa árvore dá muito fruto, pelo menos é o que a gente espera. Então, se uma árvore, se uma frutífera, ela não der fruto, tem alguma coisa errada com ela. E aí eu planto algumas coisas em vaso, eu tenho jaboticaba no vaso, eu tenho figo no vaso, eu tenho acerola no vaso, eu tenho algumas frutíferas, eu tenho limão no vaso. E aí, na minha inocência, eu achava que simplesmente o fato de pegar e plantar aquela frutífera e simplesmente jogar água era o suficiente para que ela desse fruto. Inclusive, a própria jabuticaba nossa demorou muito tempo para dar fruto, até passou, ela tem um tempo, para começar a dar fruto. Passou muito tempo, e aí eu fiquei pensando por que ela não dava fruto. E aí eu fui buscar na internet um agrônomo, alguém que conhecesse, que plantasse jaboticaba. E aí eu comecei a entender que não era necessário simplesmente ir lá, colocar uma semente e colocar água, ainda que a água seja necessário. Mas eu não sabia que a terra também precisa dos mesmos nutrientes que nós precisamos. A terra precisa de ferro, a terra precisa de nitrogênio, a terra precisa de oxigênio. Além da água, a terra precisa desses nutrientes. Por quê? Senão, vai ficar simplesmente uma frutífera só para as pessoas verem. Não vai dar os frutos necessários, porque é necessário trabalhar também a terra. Então, a terra é extremamente importante. Inclusive, os agrônomos dizem, que tem terra que precisa ser revolvida ou removida, colocar alguns fertilizantes para que ela seja uma terra produtiva, porque ela é pobre em minério. Tem terra pobre em minério. E uma terra pobre em minerais, ela não vai ser uma terra propícia para plantio. E aí isso é muito interessante, quando o Espírito Santo me conduziu a falar justamente sobre esse tema que nós estamos abordando esse mês, sobre fruto do Espírito. E aí eu quero só abrir um parênteses aqui e dizer que não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito. Essa palavra está no singular. Então é como se fosse uma mexerica. Quando você olha uma mexerica, é um fruto.
Só que você tira a casca da mexerica, ali dentro, né, existe muitas partes dela ali divididas. Então, o fruto do Espírito é justamente isso. É dentro daquilo que Ele nos propõe para sermos, Ele vai nos orientando e trabalhando áreas de nossa vida para que seja alcançada, melhor dizendo, para que sejamos alcançados e o fruto do Espírito, aquele fruto do Espírito, ele possa vingar, nascer e vingar. O fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Nós estávamos falando sobre dons do Espírito. Os dons do Espírito ele dá a quem ele quer. Porém, o fruto do Espírito é um tempo de relacionamento que a pessoa precisa ter. A pessoa precisa ter profundidade no Espírito, se relacionar com o Espírito Santo, a ponto de que as manifestações do fruto do Espírito vá fluindo sobre a vida dele. Fazendo esta ligação com o que nós vamos falar e com aquilo que o Espírito Santo quer nos propor durante esse tempo, eu quero vos chamar a atenção para esta parábola que é extremamente importante. E aí eu quero fazer a própria parábola, Jesus diz a parábola, mas o próprio Jesus dá a explicação da parábola. Então eu me perguntava por que muitas pessoas não frutificam na igreja. Por que muitas pessoas não permanecem na igreja? Por que as pessoas são muito vulneráveis na igreja? Inconstante na igreja. E quando eu falo inconstante na igreja, não é inconstância em relação a vir nos cultos. Um domingo vem e outro não. Inconstância na prática da vida cristã mesmo. Ela não consegue frutificar. Ela não consegue produzir os frutos do Espírito na vida dela. E isso faz com que essas pessoas, elas aos poucos vão se distanciando de Deus, e quando menos esperar, elas estão frias espiritualmente, distantes de Deus, e muitas até se afastam de Deus, vão embora para o mundo, infelizmente. Então esta parábola, eu quero só chamar a atenção de vocês, porque a própria parábola, ela se explica, Jesus dá explicação da parábola. E aí, para quem não sabe o que é parábola são lições que Jesus trazia, fazendo referência ao cotidiano das pessoas. Então, para falar ao coração das pessoas, Jesus pegava o cotidiano dela e trazia para um grande ensinamento, explicava para as pessoas o porquê que aquilo estava acontecendo, como que era feito. Era uma metodologia, uma didática muito interessante que Jesus mantinha com a parábola. Mas eu quero vos chamar a atenção e gostaria que você olhasse na projeção, juntamente comigo, o texto de Lucas 8, 4 em diante. Diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu onde? Não, me ajude aí, me ajude a ministrar. Vamos lá, vamos. Uma parte caiu onde? À beira do caminho. E quando ela caiu à beira do caminho, o que aconteceu? Ela foi o quê? Foi pisada, certo? Foi pisada. E o que aconteceu mais? Então, o semeador saiu a semear. Quando ele lançou a semente, uma parte da semente caiu à beira do caminho.
E aí é claro, quando caiu à beira do caminho, é lugar onde que as pessoas passam, é um lugar de movimento de pessoas, as pessoas circulavam ali naquele lugar, e aí uma semente que era para germinar, caiu à beira do caminho, o que aconteceu? Ela foi o quê? Pisada pelas pessoas que estavam ali, passando no caminho. Mas além dela ser pisada pelas pessoas que passavam à beira do caminho, as aves do céu também comeram aquelas sementes. Comeram aquela semente. O versículo diante, por favor. É o Lucas, que está aí, né? Obrigado, Lucas. Outra parte caiu sobre o quê? Sobre pedras. E quando cresceu, o que aconteceu? Secou. Por quê? Porque não havia o quê? Umidade. Estava muito seco. E vocês sabem que a umidade é extremamente importante, até para a gente. Quando a umidade do ar cai abaixo de 30, é extremamente perigoso. É necessário tomar bastante água, já dizem os médicos. Então, o que aconteceu naquele lugar? Né? Volta só novamente, Lucas, no 6, né? Então, quando caiu nas pedras, até cresceu. Observe que lá na beira do caminho nem cresceu. Mas aqui nas pedras, ela chegou a crescer. Mas assim que cresceu, secou porque não havia umidade suficiente. Dá sequência, Lucas, por favor. Aí ele diz que outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e fizeram o quê? Sufocar. Até cresceu. A planta cresceu entre os espinhos. A semente foi colocada ali, mas cresceu entre os espinhos. E se ela cresceu entre os espinhos, o que os espinhos fizeram? Sufocou aquela planta. Dá sequência. Outra ainda caiu onde? Caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, de modo que produziu quanto? Produziu quanto? Produziu 100 vezes mais. A primeira que caiu à beira do caminho foi pisada. A segunda que caiu em terreno de pedra se secou, pedregoso se secou, porque não tinha umidade. E a terceira, queridos, os espinhos sufocaram. Mas a quarta semente caiu em boa terra. Então o problema não estava no semeador. O semeador estava fazendo a obrigação de semear. Era a obrigação dele de semear. Agora, era obrigação da terra de absorver a semente. Então, nesta terra aqui, a terra era o quê? A terra era o quê? A terra era boa. Cresceu e deu boa colheita, de modo que produziu 100 vezes mais. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus foi muito inteligente e muito pontual com as suas ministrações. Jesus, nessa parábola, sabe para quem que eles estavam falando? Jesus estava falando para agricultores, para pessoas que mexem com terra. E ele fez, irmãos, esta junção. Ele buscou o que as pessoas mais faziam e fez essa comparação com o reino dos céus. Mas vamos lá, vamos mais adiante. Aí os seus discípulos perguntaram-lhe: o que significava aquela parábola? Pode ir adiante. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios de quem? A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábola. Jesus disse assim: com vocês eu posso explicar o que na realidade eu falei para aquelas pessoas, porque vocês têm o conhecimento do reino de Deus, aquelas pessoas não. Então para vocês eu posso falar escrachadamente o que é.
qual é o significado? O que representa aquela palavra? Tem muitas palavras que eu falo para vocês, mas não falo para o povo, porque o povo não ia compreender. Então Jesus trouxe uma parábola, um ensinamento, conforme a compreensão daquelas pessoas que o seguiam. Aí ele diz, apesar de verem, não, pode voltar lá. Apesar de verem, não vejam. E apesar de ouvirem, não entendam. Pode dar sequência, Lucas, por favor. Este é o significado da parábola. A semente, quem é? A palavra. Quem é a semente? Quem é a semente? A palavra de Deus. Ninguém. Escuta, irmãos. Quando Deus coloca a semente da palavra no coração de alguém, não tem cão do inferno que impeça a pessoa de frutificar. Agora vamos, porque a gente vai agora entender por que muitas pessoas elas não permanecem, não é na igreja, não permanecem em Jesus. Porque as pessoas, a gente tem uma mania de falar assim, aquela pessoa não permaneceu, não vai permanecer mesmo. A igreja não é lugar para permanecer, o lugar da nossa permanência é Jesus. Todos que tentaram permanecer numa igreja se decepcionaram. A nossa permanência, queridos, é em Jesus. Agora, com a igreja, nós temos comunhão. Agora, olha só, vamos ver, a própria parábola vai se explicar. Este é o significado da parábola. As que caíram à beira do caminho, vocês estão lembrados? Caiu à beira do caminho, aí as pessoas que estavam passando no caminho pisaram, morreu aquela semente, e até as aves do céu foi lá e comeu o restante da semente. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem quem? O diabo, e lhes retira a palavra do coração. Quem é que rouba a palavra do coração? Quem é que rouba a palavra do coração? Então, assim que foi lançado à beira do caminho, né, o significado da palavra, o diabo vem e rouba a palavra, tira a palavra do coração, para que não sejam, por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, irmãos, nós precisamos ser salvos, e se precisamos ser salvos, precisamos crer. Quem crê, Romanos capítulo 10, versículo de número 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a vida eterna, para a salvação. Com a boca, crer, mas com a boca, é extremamente importante. Aí ele diz, as que caíram à beira do caminho são as que ouvem, mas logo vem o diabo e faz o quê? Rouba a palavra que está no coração da pessoa, para que elas creiam, para que elas não creiam, melhor dizendo, e não sejam salvos. Então o que o diabo faz? Rouba a oportunidade de vida eterna. Estava falando com o bispo Sidney, ali agora, falando com a tia Lia. O bispo encontrou um rapaz que estava na casa de recuperação, e ele estava perto da célula onde que a bispa Cláudia supervisiona, ali na tia Lia. E aí o bispo chamou ele e disse, vem, vamos, entra aqui, vem aqui para a life aqui, fica aqui. Aí ele olhou para o bispo até se emocionou ali e disse, eu não consigo. Por quê? Porque tinha umas 3 indivíduos ali na lateral dele, lá chamando ele. As aves de rapina também, que já estava cercando a vida daqueles 3 indivíduos, estava cercando a vida dele, roubando a oportunidade da vida eterna. O diabo, o inimigo de nossas almas, eu não gosto nem de falar desse cão, mas a gente precisa falar, o diabo vai a todo momento tentar roubar o seu direito de vida eterna. Porque foi isso que aconteceu com a semente, queridos. São pessoas que vêm,
São pessoas que aceitam Jesus como Salvador, mas sabe o que acontece? Acontece que no decorrer dos dias, as pessoas que vão passando por sua vida, que vão passando no seu caminho, vai pisando a semente, e aí o inimigo aproveita que aquelas pessoas que passaram, vai pisando aquela semente, aproveita as aves do céu, que simbolizam o inferno, e o diabo vai roubar a semente do coração das pessoas. Segundo, as que caíram sobre as pedras, são as que recebem a palavra, e fica até com alegria, veio aqui na frente, aceitou Jesus, nossa, eu agora vou, oh glória, ficou de joelho, aí a gente olha, a gente falou, nossa, eu fico até impactado, eu digo, nossa, meu Deus, como Jesus entrou naquela vida, que coisa linda, meu Deus, que coisa maravilhosa, todo mundo fica impactado com a forma e o modo como Jesus entrou na vida da pessoa e tal, e ela tem alegria, a palavra veio, né? Ela recebeu a palavra, né? Escutou a palavra, mas não tem raiz, não tem fundamento. Até essas pessoas, elas creem durante algum tempo, fica na igreja durante algum tempo, serve ao Senhor, aí está no culto todo domingo, e aí diz, bispo, o que eu quero fazer? Eu vou fazer aí, eu quero dar um chute na cabeça do cão, eu vou quebrar o chifre dele, eu quero fazer e tal, aí eu digo, nossa, que maravilha, mas pessoas, né, para agregar, para trabalhar nos guardiões, para trabalhar no Connect, que maravilha, que coisa boa, eu fico todo animado com as pessoas, né, tal, aí no outro domingo, tal, aí já não veio mais, né, aí tal, no outro domingo, aí vem, mas já, o glória já estava assim, oh, glória, aí tal, aí já vê a gente na rua, já fica se esquivando e tal, aí a gente vê e vai entendendo que durante algum tempo, essa pessoa está, mas não tem raiz, a semente germinou, mas não tem profundidade, porque se eu e você não mergulharmos em Deus, se eu que sou pastor, há 23 anos vou completar, eu não me arrisco a ficar no raso, eu quero mergulhar mais em Deus, eu quero fazer como fez o profeta Ezequiel no capítulo de número 47, quando ele teve aquela visão enorme, que o ser angelical disse, você anda comigo mais 500 metros, ele disse, eu estou dentro, e você anda mais, eu estou dentro, e ele foi mergulhando, ele mergulhou tanto, foi tão profundo, queridos, de uma maneira tão intensa, que ele encontrou um grande rio, que não se podia mais atravessar andando, teve que ir a nado, por causa da profundidade, pelo qual Deus estava convidando ele. Escute, eu quero falar especialmente também para os novos convertidos, para as pessoas que vieram do face a face. O diabo, o inimigo da minha vida e da sua, ele não fica intimidado com o nosso face a face, ele não fica intimidado com a minha oratória, com o meu tempo de pastoreio. Se eu sou bispo, se eu sou apóstolo, se você é apostila, você pode ser quem for, o diabo não se intimida com você. Sabe por quê? Você pode ter uma habilidade tremenda, o diabo nunca se intimidou com ninguém. Meus irmãos, o único que o diabo se intimida é com Jesus, porque toda a plenitude está nele, todo o poder está nele, toda a graça está nele, toda a manifestação de Deus está nele. E aí, o texto diz que até ouvem,
mas não tem raiz, creem durante algum tempo, mas abandonam na hora da... sabe o que foi, bispo? É luta demais. E eu não tenho luta não, é? E é só tu que tem luta? Tu quer trocar minha luta com a tua? Eu troco. Quantos tem lutas aqui? Levante as mãos. Olha quantos, olha para trás dele, olha só o tanto de gente que luta. Agora, a semente que caiu nas pedras, ela não vai frutificar, por quê? Porque não tem profundidade, não suporta as lutas, não suporta as adversidades da vida, não suporta as afrontas da vida. Escute, nós que servimos a Jesus, todo dia, como disse Carlos Roberto, todo dia o pecado vem e faz o quê? E nos chama, nos convida, para quê? Para nos tirar da presença do Deus Todo-Poderoso. Como é que a gente vai ver frutos, e fruto, melhor dizendo, na vida dessas pessoas aqui? Não tem como. Quando você observar alguém que está negligenciando a fé, alguém que está negligenciando a vida em Deus, pode ter certeza que está acontecendo isso. E abandonam na hora da provação. Por que você está saindo da igreja? Muita prova. Muita prova, pastor. É muita prova. Eu não, irmãos, meus amados, presta atenção. As provas vêm para, na realidade, revelar quem você é. Pegou essa? Levante suas mãos. A prova vem para revelar quem você é. Olha para a vida do irmão, diga: não se perturbe com as provas, porque elas vão vir para revelar sua essência. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Agora vamos lá, eu estou terminando. As que caíram entre espinhos, são as que ouvem, beleza? Ouviu. Mas, ao seguir o seu caminho, ao continuar sua vida cristã, ao continuar sua vida em Deus, são o quê? Sufocada pelas... O que acontece? Sufocada por quem? Preocupações. Esse, meu Deus, hoje é domingo, mas terça-feira, Jesus do céu, ai, oi Jesus, ai meu Deus do céu, oi. Eu acho que eu vou fazer até uns cursos de yoga. Eu vou fazer e tal. Meus irmãos, as preocupações fazem o quê? Não. O crente, as preocupações fazem o quê? Por isso que tu anda ansioso. Sabe por quê? Você sabe o que é sufocar? Quem sabe? Pega o pescoço e fala: não pega não. Escuta, sufocamento é asfixia. Quando nós fazemos o processo de asfixia na pessoa, impede ela de fazer o quê? Então, você vai se preocupando, e você... Não, disseram que eu tenho que fazer assim. Daqui a 2 horas. Vocês não estão entendendo que é o que está preocupando e acabando com essa geração e com muitos crentes, e muitos de nós? As preocupações.
E olha, as preocupações pelos prazeres desta, e não cresce, escutam, caminham, mas com determinado tempo, com a correria da vida, as coisas vão sufocando ela. Sufoca daqui, sufoca dali. Não, é que eu preciso ganhar dinheiro, é que eu preciso deixar meus filhos bem, é que eu preciso deixar minhas filhas estabilizadas, é que eu preciso fazer um futuro, é que eu tenho que trabalhar muito. Escuta, Deus não é contra o trabalho. Deus não é contra a riqueza. Jesus não estava falando contra a riqueza aqui. Jesus estava dizendo que são pessoas que estão sendo sufocadas pelas riquezas, tentando asfixiar a sua vida, e tentando fazer as coisas, e tentando ganhar as coisas, e tentando. Escuta, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. O resultado dessa semente que caiu entre os espinhos é isso. E no final, a pessoa fica dentro da igreja durante muito tempo e não consegue amadurecer, fica dodói demais. Qualquer coisa que fala, como disse a Rita, qualquer coisa que fala quer ir embora, qualquer coisa que fala, sabe, está dolorido. Se alguém olhou feio, se alguém não deu a paz, é motivo da gente, não tem processo de maturidade. Eu não vou dizer, eu lamento te dizer, meu irmão que está aqui pela primeira vez, e você que veio do face a face, eu vou te dizer, essa é a realidade. O semeador lançou 3 sementes, e todas elas não deram resultado, não produziram resultados. E elas não produziram resultado, nem foi por causa do semeador, e nem tampouco por causa da semente, porque a semente era boa. Porque a semente é a palavra é boa, é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma, espírito, juntas e medula, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, irmãos. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, bom depósito da minha vida e do meu coração é estar repleto e cheio da palavra de Deus. Agora vamos para a última, para a gente encerrar. Mas, porém, as que caíram em boa terra são as que com o coração e o quê? Essa palavra genuíno significa o quê? Verdadeiro. Um coração bom e verdadeiro, autêntico, identidade, Franklin. Um coração bom e autêntico. Porque identidade vem de autenticidade. Quando você vai lá no cartório para reconhecer firma, é uma autenticidade da identidade. O cartório diz: eu autentico, é verdade essa assinatura, é verdade. Um coração bom e genuíno ouvem a palavra de Deus e faz o quê? Retém. Depois de um bom e coração verdadeiro, genuíno, a palavra vem, a pessoa retém a palavra. Então não tem como um coração verdadeiro, autêntico, com uma nova identidade, não reter a palavra de Deus. E quando se retém a palavra de Deus, meus amados, quando se retém a semente, é certo que a colheita vai vir. E o texto diz claramente que produzem uma colheita com perseverança. O que é que significa uma colheita com perseverança? Não é alguém inconstante. Hoje eu estou na igreja. E amanhã? Ixi, eu estou no mundo. E amanhã? Eu estou numa cervejinha, nada demais. E hoje? Não, hoje eu volto para Jesus.
E você serve a Deus, e serve ao cão, e serve a não sei quem, e vai servindo, não tem perseverança. O texto diz que a semente que caiu em boa terra tem um coração bom, tem um coração autêntico, tem um coração genuíno, escuta a palavra, retém a palavra, e além de tudo, tudo que produz, produz com perseverança. O cara é firme. Ei, eu quero ver você agora na luta e na sua dificuldade. São nas lutas e nas minhas dificuldades que eu glorifico e enalteço o nome do meu Deus. Eu não espero nada de ninguém, só o meu Deus pode me socorrer. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E tem uma coisa, eu não arredo o pé um tempo, um minuto, um segundo. Sabe por quê? Porque eu bem sei que o meu Redentor vive. Por isso, que se Jesus não entrar definitivamente na sua vida, nada vai mudar. Você vai ser simplesmente uma pessoa frequentador de igreja. Vai vir, vai gostar, vai se alegrar, vai cantar com os louvores, vai dançar, vai pregar. Mas logo, logo, não demora muito, a sua vida está igual àquelas outras terras. Agora, a semente encontrou uma boa terra. Você pode dizer: bispo, meu bispo, aquelas outras terras não prestam? Que foram lançadas 3 sementes? Presta. Eu vou te dizer o que deve ser feito com aquelas terras. Chama o trator. Sabe quem é o nosso trator? O Espírito Santo. Chama ele e sai daquele caminho. Chama ele. Ele vai fazer um novo caminho para você. E aí, quando a semente for lançada, Ele já fez, Ele já preparou a terra, porque Ele faz tudo. Ele prepara, Ele aduba a terra. E quando a semente for cair na terra, ela vai frutificar igual às outras sementes, ou a outra semente, a última semente que nós acabamos de ler. Bispo, e nas pedras? Você não sabe que melancia gosta de pedra? Melancia, sabe o que mais? Maxixe, pepino, amendoim. Todas essas plantas, elas gostam de terreno pedregoso. Claro, não cheio de pedras, né? Na sua totalidade. Mais uma vez, chama o Espírito Santo para tirar as pedras que estão impedindo a tua vida de progredir, irmão. Ei, irmã. Ei, escuta, para de ser visitante de igreja e vem mergulhar verdadeiramente em Deus. Ei, sabe, eu não quero ser detentor da verdade não, porque o detentor da verdade é a palavra de Deus. Eu não sou detentor de todas as verdades, mas a palavra de Deus é detentora de toda a verdade. E a palavra de Deus diz que quem mergulha em Jesus nunca mais será o mesmo. 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Repita comigo: tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se fez novo. E os espinhos? Passa o trator, porque os espinhos que te aprisionam, que te sufocam, dores do teu passado, sabe? Que você está aprisionado em espinhos do seu passado, suas dores, e não cresce, e fica sufocado com isso. Está na hora de fazer a mudança total. É só até aí. Por favor, fique de pé. Quero os introdutores da ceia, por favor. Quantos entenderam a palavra?
Eu só quero fazer o seguinte, rapidamente aqui para a gente, porque o meu horário já foi. Mas eu gostaria de fazer só o seguinte. A gente vai cear. Eu não sei em que estágio desta parábola você está. Não sei. Não sei se o seu estágio foi o caminho. Não sei se o seu estágio foi as pedras. Não sei se o seu estágio foi os espinhos. Mas o Senhor quer transformar todas essas terras em um lugar que pode produzir frutos. E pode produzir fruto em abundância. Nós vamos falar do fruto do Espírito. Mas me perdoe, não haverá fruto do Espírito se a terra não prestar. Você vai só ouvir falar, você vai só ouvir as ministrações, mas se você quer mesmo que aconteça um grande processo de transformação interno, a ponto de sua vida começar a tomar caminhos e rumos totalmente diferentes, você precisa rever os seus conceitos, precisa rever suas ideias e dizer: Jesus, passa o trator do Espírito Santo em minha vida e arranca tudo que não te serve, tira tudo que não te serve de mim. E eu estou esperando uma semente, porque eu sou a boa terra. E existe uma promessa na boa terra. Quantos querem uma grande colheita? Quantos querem uma grande colheita? Você quer uma grande colheita? Quantos querem fruto do Espírito? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio. Quantos querem uma mudança de vida? Quantos querem? Eu quero ser uma boa terra. Então, só haverá uma grande colheita se a terra for preparada. E nessa manhã, eu quero convidar o Espírito Santo a preparar o teu coração para receber a semente da palavra de Deus. Mas antes disso, nós vamos servir a ceia.